A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Estávamos agora em oração com os irmãos da instituição e agora vamos fazer aqui um vídeo aqui que Deus falou conosco aí durante o dia, ministrando aos nossos corações. Vamos participar aí para o povo de Deus aí, tá bom? Para eles poderem ser edificados na palavra de Deus, tá certo? Vamos fazer uma oração, tá certo? Lembrando que todas as noites, às 3 horas da manhã, se assim Deus permitir, estaremos juntos, reunidos, orando, ligando aqui na terra, no céu, a misericórdia, pedindo pela família, por nós, pelo ministério, pela comunidade, tá certo? Pelos irmãos, pela vida dos irmãos, tá certo? Então é isso aí. Então vamos lá. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado, porque Tu és um Deus todo-poderoso e a Ti pertence toda honra e toda glória e todo louvor. Que nesta madrugada, meu Deus, o Senhor possa abrir as portas do céu e ministrar os nossos corações, ó Deus Santo, e possa nos dar paz na alma, alegria dentro do nosso ser, e possa abençoar as obras das nossas mãos para glorificar e exaltar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, leva esta palavra, porque é tua, não é minha. Leva, propaga, espalha, expande, porque tu és Deus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Né? Glória a Deus. Irmãos, vamos falar aqui sobre a justiça de Deus. A gente já fez um vídeo já sobre a questão da justiça de Deus em Gênesis 3:9, onde a bagunça estava dentro do Éden, tá certo? Adão pecou, Eva pecou, Satanás entrou com a serpente deu lugar, manipulou Eva manipulou Adão, e estava uma bagunça. E Deus desceu para resolver, e Deus aplicou justiça em todo mundo, tá certo? Então, relembrando que esse negócio de colocar a culpa nos outros por erros, por atitudes, tá? Por não ter humildade de perguntar a Deus o que deve ser feito, isso aí Deus não vê muito bom não. E tem muita gente assim, né? Eu fiz isso porque fulano me disse, eu fiz isso porque pregador falou isso. Não, eu faço assim porque fulano faz. Rapaz, não existe. Eu faço o que Jesus faz, eu falo o que Jesus fala, eu me oriento no que Jesus orienta, eu sigo o que o Evangelho manda, tá certo? E assim a gente não é enganado por essas doutrinas de demônios que tem hoje por aí, como o apóstolo Paulo já falou, né, sobre as doutrinas de demônios e doutrinas carnais, onde só alimenta a alma do homem a ser ainda mais ganancioso, mais corrupto, mais vaidoso, mais arrogante, soberbo e altivo. Tá certo? E nós estamos aqui para rebater as obras do diabo e essas pregações mentirosas, tá certo? Então nós optamos por uma palavra sem mistura. Está escrito, a gente obedece o que está escrito e nós vamos ser abençoados, porque o que está escrito procede de Deus e Deus honra a palavra dele. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá certo? Até porque em João 17:17 diz, Jesus falou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Então, dentro desses versículos que o Senhor Jesus falou, tá bom? É que eu tenho essa mentalidade de pregar para vocês o que está escrito e não acrescentar nada. O que está escrito já vai falar, que o Espírito Santo vai ministrar os nossos corações. Então lá no Éden, lá houve aquela bagunça, né? A serpente conversou com Eva, despertou em Eva certas cobiças, porque é isso que o sistema faz, né? Desperta no homem, né? Desperta no homem a cobiça, a ganância, a vaidade de querer ser, de querer ter, né? E mesmo de querer parecer com Jesus Cristo, mas parecer com outros homens é complicado. E nós temos nosso ponto de referência, nosso marco é Jesus Cristo.
Então Deus desceu e colocou o juízo. Então a justiça de Deus é algo que Ele quer de nós, tá certo? Então vamos falar hoje sobre isso, sobre que nós temos que praticar justiça também. Temos que ser justos. Nós que somos cristãos temos que ter esse princípio da justiça. Não é a nossa própria justiça, tá certo? Porque tem gente aí cheio de justiça própria, tá cheio de achômetro, né? E não é o meu achômetro, é o que o dono da verdade acha, que é Deus, através do Evangelho, através da sua palavra, também das orientações da palavra de Deus. Então tem muita gente se enganando aí, se engodando aí, porque não está dando atenção devida à palavra de Deus. Eu não estou condenando, eu estou falando uma verdade, né? Infelizmente, quem se doer é muito simples, se arrepende e volta a praticar o que é certo. E quem achar que não precisa também, eu não posso fazer nada, tá certo? Mas a verdade tem que ser pregada. E a verdade é essa. Então, em Gênesis, havia a verdade da bagunça, do pecado e do erro, da desobediência. E Deus penalizou todo mundo. A serpente rastejou no chão, nascido da mulher ia pisar na cabeça de Satanás. A mulher dores de parto, o seu desejo para o seu marido. E o homem ia comer do suor do seu rosto, e a terra ia dar espinhos e abrolhos, e era maldita por causa dele, e expulsou eles do jardim do Éden. Quem expulsou foi Deus, não foi Satanás, não. Foi Deus que botou para fora mesmo, porque quando o homem desobedece, quando o homem não se posiciona, quando o homem não toma uma postura, Deus bota para sair. Ai, não quer não, meu filho? Então, vai, passa. Vai pagar teu preço aí. Está desobedecendo. Então, em Miqueias 6, versículos 7 e 8. Vamos meditar aqui nesses dois versículos. Que é um momento aqui onde o profeta Miqueias está aqui pregando para o povo. E Deus vai fazer pergunta ao povo em que Deus tem feito de errado para o povo agir com tanta rebelião contra Deus, né? Tá certo? Contra Deus. Porque hoje, é bem verdade que hoje a palavra cristão, ela se tornou banal. Hoje, um desmantelado se acha cristão. Um altivo, um prostituto se denomina cristão. A palavra de cristão não tem mais o peso de santidade, de respeito, temor. Não, é uma coisa vazia. Tá certo? E não é bem assim. Ser cristão, existe um peso, uma responsabilidade, ser um pequeno Cristo. É tentar viver o que Cristo falou, imitar as obras de Cristo, orar, respeitar como Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, tá certo? Então vamos lá. Versículo 7. O Senhor se agrada de milhares de carneiros? É uma pergunta. O profeta está perguntando para o povo, por causa dos sacrifícios, né? Todo mundo sacrificava, mas era desmantelado. Tinha sacrifício, mas era todo mundo no pecado, na prostituição, no adultério, no homicídio, derramando sangue inocente, atrocidades, tá? Aí ia lá, o sacerdote levava lá, né, o sacrifício, como ele está dizendo aqui, de carneiros, e ali era expiado ali o pecado, mas a pessoa voltava a fazer a mesma coisa. Então, é uma das coisas que, poxa, meu irmão, que não dá certo para o cristão, é isso aí, ficar repetindo os mesmos erros, porque todo mundo erra, né? Eu erro, tá certo? Eu erro, mas hoje, como cristão que eu tento ser, eu não gosto de permanecer no erro, porque eu já errei muito, né? Sou dependente químico, ouvi tantas palavras negativas que não tinha mais jeito, que eram derrotados, que iam morrer usando droga, iam morrer na rua, que iam isso e aquilo, e não tinha mais jeito, e bababá, 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 bababá. Muito bafo de boca de homem, mas o que prevaleceu foi a vontade de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. E eu não creio que Deus me tirou das profundezas de Satanás para me chegar e ser pastor, tá certo? E ser um pastor meia boca, sem vergonha, para iludir as ovelhas com um capim falsificado.
que não agrada, porque eu acabei de ver um vídeo aqui que mandaram para mim de um bispo aí falando sobre a inveja. Mas ele não fala sobre a vaidade, que também mata. A inveja mata, mas a vaidade também mata. Se você quiser se aprofundar mais sobre a palavra vaidade, tanto no grego como no português, é só procurar no dicionário. É bem rapidinho aí, é só abrir aí o Google e botar significado da palavra vaidade na raiz. Aí você vai ver o que é verdadeiramente vaidade, né? Que o pastor aqui está pregando sobre isso. Só que eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero entrar no detalhe que Deus está perguntando se ele se agrada de carneiro, de sacrifício. Aí Deus faz outra pergunta. 10.000 ribeiros de azeite? 10.000 ribeiros de azeite, meu irmão, era azeite de oferta, viu, bicho? Pensa aí. 10.000. Oferecerei meu primogênito pela minha transgressão? Outra pergunta. Terceira pergunta. O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Quarta pergunta. Tá certo? Aí Deus responde, né? Deus é Deus. Aí Deus diz assim: ele te declarou, homem, o que é bom. Né? Deus declarou o que é bom. Deus já tinha falado. Quer dizer, que Deus já tinha falado o que era bom, mas o camarada não tinha entendido muito bem o que é bom. Certo? Para ele ainda o sacrifício, o azeite, era o que era bom. Mas Deus, para Deus, o bom para Deus, ele vai dizer aqui, o profeta está dizendo assim, já te declarou, rapaz, o que é bom. O que o Senhor pede de ti, o que o Senhor pede de mim. O profeta está dizendo para o povo, olha, ó, Deus já te declarou o que é bom e Deus já está te dizendo o que pede de ti, o que Deus está pedindo de ti. Aí o povo, senão que pratiques a justiça. Aqui é o versículo 8. O que é bom para Deus? Praticar a justiça. Ameis a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Isso aqui é bom. Deus já tinha ensinado isso aqui para o povo, mas o povo não estava obedecendo o que é bom. Tá certo? Aqui na minha região aqui, não tem muito monte não, sabe? Tem um monte ali, mas o negócio hoje está tão perigoso que a gente não pode nem subir monte. Aí chegou um amigo, eu não estou criticando ele, eu estou falando que ele veio me confrontar com a situação. Perguntou, pastor, por que você não sobe monte? Eu disse, rapaz, eu não tenho nada contra, até bíblico subir um monte, né, buscar a Deus, mas eu prefiro orar de madrugada. E Deus sempre me respondeu, sempre resolveu meus problemas. Eu vi sempre Deus abrir porta e trabalhar dentro de mim. E eu não tenho nada contra, porque Deus é Deus de monte, Deus de vale, é Deus do deserto, é Deus do Brasil, da Inglaterra, da Europa. Deus, ele não está só em cima do monte, ele está embaixo, ele está do lado. Eu disse isso para ele, né? Mas ele se chateou. Por quê? Porque é o seguinte, porque as pessoas hoje estão querendo prender Deus, limitar Deus. Tá certo? Hoje nós vivemos na graça. O Senhor Jesus Cristo, ele nos dá a liberdade de estarmos em qualquer lugar, até porque tem aí um teólogo aí, da adventista aí, vou dizer o nome dele não, para não complicar, que esse abençoado disse que o véu do templo não foi rasgado quando Jesus morreu. Pós-doutorado em teologia. Aí ele fica pregando essas coisas aí na internet, aí tem um bocado de crente besta que fica aí na onda de um abençoado desse, vendo essas besteiras aí querendo desfazer o sacrifício de Cristo, dizendo que o véu não foi rasgado, ou em outras palavras, que não tem livre acesso, né? É o que ele está querendo dizer, porque Jesus Cristo é meu livre acesso. Onde eu estiver, em nome de Jesus, Deus vai me ouvir e vai fazer. É isso que eu tentei passar para o pastor, né? Para o amigo. Mas ele não interpretou muito bem. E assim,
em outras áreas as pessoas não interpretam como Deus está falando aqui, que o povo ainda estava querendo sacrificar carneiro, dar azeite, para agradar a Deus. Só que Deus já tinha dito que era bom, que era praticar justiça. Pratique justiça. Ame a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Tá certo? Aí eu vejo um bocado de gente aí subindo um monte aí. Aí sobe um monte sem vergonha, desce do mesmo jeito que subiu. Sobe um monte mentiroso, desce mentiroso do mesmo jeito. Entra na igreja prostituto e sai da igreja prostituta. Então, o que é bom? Bom é o evangelho. Bom é o sermão da montanha. Bom é a verdade dita por Jesus Cristo. Bom é andar com humildade com Deus. Bom é praticar a justiça. Bom é amar a beneficência, amar a bondade, amar ser bom, ser compassivo, ter compaixão, misericórdia. Bom é isso aí para Deus. E também bom é um sacrifício com isto, aí é melhor ainda. Mas sacrifício sem essa conduta aqui, Deus não se agrada disso, até porque Jesus Cristo, ele disse que Jesus Cristo, ele subiu o monte para orar, como ele subiu várias vezes para ficar com o Pai, porque lá na época era um lugar bem isolado, e para quem não sabe, nesses montes lá tinha templos, tinha altares a outros deuses, e Jesus subia esses montes e se prostrava ao vento, ao nada. E as pessoas olhavam para ele lá, achavam ele louco, porque não tinha uma estátua, não tinha uma árvore, não tinha um ídolo, não tinha uma fogueira, não tinha nenhuma representação de nenhuma coisa sobre a face da terra, em cima ou embaixo da terra. Simplesmente ele prostrado diante do Altíssimo. É um confronto aos israelitas, né, da época que estavam lá, nesse exato momento também, adorando a essa divindade. Então o véu foi rasgado sim, né? E nós temos livre acesso para falar com Deus hoje. Jesus Cristo deixou o Evangelho, tá certo? Nós vivemos o Evangelho, que a graça é mais estreita do que a lei, que o negócio na graça é na intenção do coração. Então não tem esse negócio não, tá certo? Deus de cima, Deus de baixo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, a minha igreja aqui não sei o quê, porque não sei o quê. Aí só sente Deus na minha igreja, é porque é o meu propósito, é a minha campanha que funciona, a do outro não funciona. Mas isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, isso aí. Quando você lê o Evangelho, você vê um Deus dizendo que você liga aqui, você liga no céu. Então é onde você estiver. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então eu estou realmente rebatendo aqui essa loucura que tanto os camaradas estudar, tanto ficam loucos. E os mais loucos é o que segue esses loucos, né? Porque Paulo até falou, de tão sábios se tornam loucos. Estou aqui em cima das palavras do apóstolo Paulo, em Romanos. Entendeu? Não praticam justiça, não são justos, buscam a sua própria justiça, não a de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Tá certo? Amam a beneficência, são maus, são ruins, são péssimos. Em casa é uma coisa, na igreja é outra. Tá? Isso aí, o ímpio é assim. É porque hoje a gente tem que pregar para cristão se converter, porque hoje o camarada bota uma Bíblia na mão, e bota uma calça de crente, uma camisa de manga comprida, e diz que é cristão, mas isso aí não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é nascimento, é mudança, é transformação. Eu não estou falando de não errar, irmão. Eu estou falando que nós erramos, mas não permanecemos no erro. Então, um povo desobediente, espírito dependente, rebelde ao evangelho, duro para receber o evangelho, o coração duro para o evangelho, tá certo? Limitando Deus a locais, entendeu? Então, isso aí eu não aceito, e porque está fora da palavra.
Tá certo? Então, eu tenho que praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com Deus. Aí é que está o problema. Após andar humildemente com Deus, aí eu vou te dizer uma coisa. Aí, meu irmão, aí o problema... Um soberbo não consegue, o soberbo. O soberbo ele não consegue nem sentar para aprender. E muito menos andar humildemente com Deus. Tá certo? Deus, ele fala em qualquer canto. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estava dentro da favela, lá no Padre Andrade, em Fortaleza. Estava lá num gueto, lá assim, num local de uso de droga, determinado local lá. De madrugada. Sabe quem foi que foi me buscar lá? Deus. Aqui, ó. Deus me tirou de lá. Deus falou comigo, eu drogado. Eu drogado, bêbado, fumando cigarro. E Deus falou comigo dentro da favela. E aí, meu irmão? E hoje Deus continua falando dentro do carro, dentro da Topic, dentro da comunidade, dentro da minha casa, dentro da igreja, andando para comprar o pão, andando com meus filhos, deixando meus filhos no colégio. Deus continua falando. Então, que Deus é esse que está resumido em 4 paredes? Eu não conheço esse Deus. Eu desconheço esse Deus aí. Sinceramente, eu desconheço esse Deus. O Deus que eu estou falando aqui, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da justiça, o Deus que pratica a justiça, ele pratica a justiça em toda a terra, porque os pés de Deus estão sobre a terra. Jesus disse, a terra é os escabelos dos pés de Deus. Deus é o Rei dos Reis e os pés deles estão sobre a terra. Ele é o Todo-Poderoso. Então ele age em qualquer canto, em qualquer lugar, em cima, embaixo, no meio, aonde ele quiser. Ele não está limitado a estar em nenhum canto. Deus é Deus, tá certo? Então, essa justiça de Deus, ela é universal. Ela está em todo canto, ela age em todo canto. Eu só tenho que praticar a justiça também, amar a benignidade e andar humildemente com Deus. Humildemente com Deus. Está escrito em Miqueias 6, versículo 7 e versículo 8. Miqueias 6, versículo 7 e versículo 8. Se você quiser ler o resto do contexto, leia. Mas só esses 2 versículos que é suficiente para esclarecer um bocado de coisa que eu falei aqui. Porque para me pregar tudo aqui, eu falei, ia pelo menos umas 2 horas de pregação para explicar tudo isso aqui. Então eu fiz aqui, eu abreviei aqui para ter uma noção. Deus, ele não está limitado a ninguém e a nada. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é Deus. Ele não é uma divindade presa de madeira num canto. Vou fazer uma promessa do Padim. Vou lá pro Canidé. Aí ele tá lá realmente, ele tá lá no Canidé. Eu tenho que ir lá pro Canidé. Aí eu vou lá pro Canidé. Porque tá lá. Para me sentir Deus aqui, eu não preciso ir para Jerusalém, não, nem para mudar lamentações, não. Eu dobrar meu joelho aqui agora e clamar a Ele, Ele vai se manifestar. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus, Ele estabeleceu que o véu foi rasgado e deu oportunidade a todos. Aos gentios, aos gregos, aos romanos, aos judeus que querem. A quem proferiu o nome do Senhor Deus, Ele vai se manifestar, e Ele vai ensinar, e Ele vai libertar, e Ele vai tratar, e Ele vai cuidar. Deus não está preso entre 4 paredes. Eu não estou aqui pregando contra congregar, porque eu congrego e tenho uma cobertura espiritual. Eu tenho uma bispa sobre minha vida espiritual, e tenho um apóstolo
e a esposa do apóstolo, outra a bispa. Ainda tem a mãe do apóstolo, que também intercede por mim. Então, eu tenho uma cobertura espiritual. Eu não estou falando de rebelião, eu estou falando de querer, dessa doutrina satânica, de querer prender Deus em 4 paredes, que essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é, o véu foi rasgado. E esse teólogo aí, da igreja adventista do 7º dia, que fica dizendo que o véu não foi rasgado, limitando o sacrifício de Cristo do Calvário, e você que ainda vai seguir um camarada desse aí, você cria vergonha na sua cara e vá adorar Jesus Cristo. Porque quem desvaloriza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é demônio, é Satanás, é carne, é filho do diabo e pronto. Tá certo? Jesus é o Senhor do sábado. E ponto final. Ele mesmo disse: Ele é o Senhor do sábado. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. É o Rei dos reis. É o Filho de Deus. O nome acima de todos os nomes. Deus seja louvado. Então, é isso aí. Quer subir monte? Suba. Mas pratique justiça. Ame a benignidade. Ande humildemente. Quer adorar a Deus na igreja? Adora, vai, como eu vou. Mas pratica justiça. Ama a benignidade. Anda humildemente com teu Deus. Está andando de bicicleta? Pratica justiça. Onde tu estiveres, pratica a justiça, ama a benignidade e anda humildemente com teu Deus. Está entendendo? E Deus seja louvado. E o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Ele vai se manifestar. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. E glória a Deus e aleluia. Tá bom, irmãos? É isso que eu tenho a dizer para vocês nessa primeira parte dessa mensagem, que fala sobre a justiça de Deus, onde aí tem alguns doutores aí querendo desfazer aí do senhorio do Senhor Jesus, e isso aí eu não aceito, não tem nem perigo, meu irmão. Eu não aceitar, eu não como esse partido aí, esse H aí, essa doutrina aí demoníaca, eu não aceito, e desfazer do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é maior do que Abraão, é maior do que Salomão, tá certo? É maior do que qualquer homem sobre essa terra. É maior. Jesus Cristo é maior. E ponto final. E eu não abro mão disso. Porque quem me tirou da favela, quem me tirou lá de dentro, drogado, bêbado, noiado, foi Jesus Cristo. E depois ele usou um pastor para me recolher para uma instituição. Mas quem me tirou lá de dentro, do ninho de Satanás, foi Jesus Cristo. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E eu agradeço ao Senhor Jesus pela oportunidade. E que nessa madrugada, e que resistir a essas palavras aqui. E glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Porque, Senhor Jesus, Tu é tudo. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Rei dos reis. Tu tens um nome acima de todos os nomes. Tu és Senhor de tudo e Senhor de todos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Então não tem H, não tem Satanás, não tem doutrina de homens, tudo que mude isto que Deus colocou sobre tua vida, Jesus Cristo. Intercede por nós e tem misericórdia de nós. E repreende, meu Deus, e converte essas pessoas que de tanta sabedoria estão ficando loucas, pregando e ensinando. E o pior, Jesus, tem gente caminhando, né, no caminho desses pastores aí. Tem misericórdia. Em nome do nosso Senhor Jesus, caia por terra todo truque, toda armadilha de Satanás. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Bom dia para você. Glória a Deus.